Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você chegou aqui, eu tenho certeza que o tema te chamou a atenção. É aquela pergunta: sou cristã, devo fazer terapia ou não? Ou eu preciso orar mais? Esse conteúdo, ele não substitui um atendimento terapêutico, mas eu quero te mostrar sinais importantes para que você consiga analisar e entender se de fato você precisa ou não. Vamos lá? Nem toda dor que você aprendeu a suportar foi feita para ser carregada. Muitas mulheres estão cansadas e, na verdade, é uma sobrecarga. Então, o primeiro sinal importante para você observar é: você está dormindo, está descansando, tirou férias, né? Tem aquele final de semana para recarregar as baterias, as energias, mas mesmo assim você se sente cansada. Você se sente como se tivesse passado o caminhão por cima, né? Aquele peso, aquele fardo, e ainda você não desacelera. Então, esse é um ponto importante, né? Porque Jesus diz que: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus, ele nos tira o fardo, ele nos tira o peso, ele nos tira a carga. Quando a gente tem o nosso tempo de oração, nosso tempo de devocional, nosso tempo de conexão, de comunhão com o Pai, e mesmo assim a gente percebe que não está fluindo, que ainda assim aquele peso nos ombros, esse é um sinal de que a gente precisa curar algo dentro de nós, dentro das nossas emoções. É um acúmulo de sentimentos, é um acúmulo de emoção que agora o teu corpo está respondendo, né? Ele está dizendo que ele não está aguentando mais. Então, assim, querida, ali no versículo que eu citei, de Mateus 11:28, Jesus percebe que existem pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas. Então tá tudo bem a gente sentir, só que permanecer, quando a gente permanece nessa condição, a gente vai assumindo uma identidade, a gente vai assumindo uma natureza de uma pessoa, né, que está sempre exausta, sempre cansada, uma pessoa que não tem aquela alegria, está ali literalmente sobrevivendo. O segundo sinal muito importante é: suas emoções estão totalmente desproporcionais. Você chora o tempo todo, você se irrita com facilidade, até com aquelas pessoas, né, que estão mais próximas de você. Parece que você se tornou uma pessoa reativa o tempo todo ali, né, reagindo. Se a pessoa fala, você rebate, né, ou você se fecha ou você se exclui. É como se houvesse uma miscelânea de sentimentos, uma miscelânea de emoções que acaba o quê? Fazendo com que você não consiga responder de forma consciente, mas você age impulsivamente ou se fecha. Esse é o segundo ponto para você fazer essa autoanálise. O terceiro ponto é: o passado ainda continua decidindo as suas emoções. Você até diz que perdoa, que liberou perdão, que entregou, mas quando acontece algo, aquilo ainda vem à tona, aquilo ainda acaba te dominando, e aí você percebe que não está curado 100%. Então, as feridas, as emoções que não são curadas, elas acabam que definindo a nossa identidade, definindo quem nós somos, porque nós não vivemos a partir daquilo que nós somos em Cristo, nós vivemos a partir daquilo que as outras pessoas fizeram conosco. E aí é o que está o perigo, porque a gente acaba deixando de ser quem nós nascemos para ser e vivemos a partir dos rótulos que as pessoas colocaram em nós, a partir das feridas que as pessoas causaram em nós, aquela defesa, aquela sensação de que você precisa sempre se proteger, é porque você não consegue liberar por completo toda essa carga, todo esse peso, toda essa mágoa, todo esse trauma. O quarto ponto é: você vive presa na culpa. Você se cobra demais. Você acha que você não vai dar conta, que você não é suficiente, que você não é boa,
que nada vai dar certo. Mas quando você entrega, quando você libera, quando você abre mão de todo peso, de toda culpa, de toda ferida, de toda mágoa, Jesus nos limpa, nos perdoa, nos restaura. Mas se você percebe que mesmo você entregando, ainda existe algo que você não consegue, né, se valorizar, isso também é um sinal de que você precisa de terapia, de que você precisa ser acompanhada, de que as suas emoções precisam ser tratadas. E o quinto e último ponto é: você lê a Bíblia, você ora, você tem seu tempo com Deus, mas ainda assim percebe que existem coisas que precisam ser curadas, precisam ser transformadas, restauradas. Querida, isso não é falta de fé. É uma oportunidade de Deus para que você entre no caminho da restauração, da transformação por completo. Então, a terapia não anula o teu tempo com Deus, não anula a sua vida com Deus. Não é ela que vai te trazer, né, a cura por completo. A terapia cristã é um paralelo entre a tua vida de intimidade com Deus, mais um acompanhamento de alguém que vai conseguir te ajudar a enxergar, de outra perspectiva a sua dor. Vai te dar um novo ressignificado. Como você pode viver a partir daquilo que um dia alguém te feriu e não ser dominado por esse sentimento, por essa mágoa, não ser conduzido por esse trauma, mas você viver essa nova identidade em Cristo, liberta, restaurada e transformada e vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para sua vida. Então, se você identificou algum desses sinais, não ignore. É a oportunidade de Deus para a sua vida, para você ser alcançada, transformada e restaurada. Lembre-se que isso não é falta de fé. Fraqueza é. Quando a gente entende ela, quando a gente reconhece, é a sabedoria. É a oportunidade que a gente está dando para nós mesmos de sair dessa condição de solidão, de sair dessa condição de sobrecarga emocional e viver mais leve, viver realmente o propósito do qual Deus nos permitiu e nos trouxe para que nós estejamos aqui nessa terra. Nós temos um propósito, nós temos um chamado, nós temos uma missão. Então, não perca essa oportunidade de você viver aquilo que Deus tem para a sua vida.